Desenvolvi meu trabalho atendendo os objetivos da disciplina de Metodologia dos Esportes 1, que pretendia analisar a forma de abordagem e ensino do esporte coletivo de invasão, conhecendo o processo ensino-aprendizagem de um professor de educação física, com a finalidade de confrontar um modelo identificado com um modelo de ensino estudado. Por meio das observações de um professor que realmente ensine um esporte de invasão, identificar o processo de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento das aulas, com a finalidade de responder à pergunta principal: como ocorre o ensino do esporte de invasão no projeto social Bola para o Futuro? Eu tinha como objetivo identificar o modelo de ensino-aprendizagem utilizado pelo professor, como era o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem por parte dos alunos, identificar as atividades propostas pelo professor durante suas aulas, identificar as intervenções realizadas pelo professor e em que momento elas aconteciam e como contribuíam para o processo. Perceber o comportamento dos alunos e as suas atitudes frente às atividades e frente aos seus colegas. O ensino dos esportes, ele passa por um complexo processo, onde é importante que cada fase do desenvolvimento e aprendizagem dos alunos seja respeitada e compreendida pelos professores, para que os resultados sejam satisfatórios. Nesse contexto, o modelo conceitual que orienta o processo de ensino-aprendizagem, ele é um elemento fundamental, sendo determinante para a tomada de decisões por parte dos professores, tanto na hora de planejar como no desenvolvimento das aulas. A revisão bibliográfica do meu trabalho está baseada no que foi estudado nas aulas de metodologia dos esportes. Bratt nos coloca que as pessoas em quase todo o mundo relacionam-se com esse fenômeno esportivo no seu cotidiano, sendo que o esporte mobiliza e é mobilizado por diversos interesses. Ele ainda enfatiza que entre os saberes que a escola tem a obrigação de ensinar estão relacionados com a cultura corporal de movimento, sendo o esporte toda a manifestação da cultura corporal de movimento, que visa a comparação de resultados, tem regras institucionalizadas que definem as normas de disputa e o desenvolvimento das modalidades em níveis de competição. O esporte ele vai transmitir valores sociais de acordo com a forma como ele é transmitido e a forma como ele é praticado. Por isso que um bom planejamento que atenda às necessidades dos alunos e de acordo com a realidade dos mesmos é fundamental. Nos projetos sociais, nós percebemos que os esportes eles estão sempre presentes e são o que os alunos mais gostam de praticar. Por isso, a importância de um bom planejamento curricular. A disciplina nos levanta alguns questionamentos que são norteadores para um bom planejamento curricular. Entre eles, o que ensinar? Ensinar os conteúdos com base em valores conceituais e corporais, onde o ensino das intenções táticas, habilidades técnicas, combinações táticas e sistemas de jogo. Como ensinar? A forma e a sequência em que os conteúdos serão ensinados, levando sempre em consideração as características sociocognitivas dos alunos e seus conhecimentos prévios, levando também em consideração a complexidade tática demandada pelo jogo. Quando ensinar? Vinculado com a forma do ensino-aprendizagem, levando em consideração a faixa etária dos alunos e suas habilidades motoras, utilizando de atividades e meios que facilitem a aprendizagem dos conteúdos específicos. O modelo situacional ativo nos apresenta o ensino em situações de jogo, tarefas com interação e mediação dos professores, tendo como foco a tomada de decisão nos jogos e as habilidades motoras. O que, quando e como avaliar, os procedimentos para verificar a aprendizagem e as dificuldades dos alunos, em um contexto geral, bem como analisar o seu processo no decorrer dos períodos das aulas, sua capacidade de jogo, tomada de decisão, movimentação para desenvolver as situações de jogo. As tarefas elas podem ser classificadas em 4 tipos. As tipo 1 são as onde não há interação entre os adversários, sendo a prática de uma única habilidade técnica. As tipo 2 não há interação entre os adversários, mas consiste na prática de 2 ou mais habilidades técnicas, de forma encadeada. As tipo 3 há interação entre os adversários, sendo sua característica a necessidade dos jogadores
observarem um ou dois dos princípios de jogo. As tipo 4. A interação entre os adversários, sendo que a prática demanda dos jogadores observarem todos os princípios de jogo, sendo dividida em jogo formal, jogo reduzido e jogo assimétrico. Para o ensino dos esportes coletivos de invasão, tem-se que levar em consideração as atividades desses 4 tipos. A minha pesquisa ela foi realizada no projeto social Bola para o Futuro, da Prefeitura Municipal de Santiago, com a Seleção Municipal de Futsal Sub-11, que tem 18 alunos inscritos com idades entre 10 e 11 anos. As aulas elas aconteciam nas segundas, quartas e sextas, tendo por local o Ginásio Municipal de Esportes da cidade, sendo ministradas pelo monitor Paulo Rodrigues Flores Paz, que também é acadêmico da Uniswi. Para a coleta dos dados, eu observei e descrevi 5 encontros, analisando as atividades realizadas pelo monitor, suas intervenções e métodos de ensino, bem como a forma como os alunos se portavam frente às atividades. Eu detalhei na minha pesquisa cada uma das atividades propostas pelo professor, assim como o número e o tipo de intervenções que ele realizou durante seu processo. O comportamento e as atitudes dos alunos. Também eu fiz registro fotográfico das principais tarefas propostas para o ensino da modalidade. As aulas todas elas tinham uma mesma característica. Elas começavam com o primeiro momento, era uma conversa com os alunos. Ou a conversa acontecia no vestiário ou na própria quadra. Eles conversavam sobre... No primeiro dia eles conversaram sobre um campeonato que eles haviam participado. Nos outros dias eles conversavam sobre algum assunto de interesse dos alunos e sobre o que seria desenvolvido no dia, o que eles tinham aprendido. O segundo momento ele era marcado por um alongamento e aquecimento. Geralmente os alunos faziam esse processo sozinho. Eles iam para o meio da quadra e em círculo eles se alongavam e se aqueciam. Geralmente eles faziam sempre as mesmas atividades para aquecimento e alongamento, de braços, perna, davam umas corridas. Em seguida era realizado algum trabalho de movimentação na quadra, de posicionamento. Depois era realizado um jogo coletivo, onde eles colocavam em prática o que eles aprenderam. E no final, sempre a aula encerrava com uma conversa sobre o que tinha acontecido e às vezes alongamento no final. Os alunos se demonstraram sempre bem comprometidos com as aulas, interessados, esforçados, queriam aprender. E sempre eles eram, ao mesmo tempo que eles eram muito competitivos, eles não brigavam entre si. Havia bastante respeito entre eles e entre o monitor e eles. Mas eles estavam bem focados em aprender. Isso deu para perceber durante os 5 encontros que eu realizei. O professor também era muito preocupado com o comportamento dos alunos, com o processo de ensino-aprendizagem, se eles estavam realmente aprendendo, mas também muito preocupado com o comportamento deles entre si, se eles brigavam, se havia competição entre eles e com o desenvolvimento deles na escola, nas suas escolas. Com relação a interferências que o monitor realizava, ficou claro essa preocupação dele com o desempenho dos alunos, se eles estavam compreendendo o que estava sendo realizado, se estavam se envolvendo com as atividades. Ele sempre estava estimulando a amizade e o companheirismo entre os colegas, inibindo comportamentos que atrapalhassem o desenvolvimento da aula, motivando um bom desempenho dos alunos e que eles buscassem o aperfeiçoamento. Em vários momentos, o monitor demonstrava a forma correta de realizar os movimentos e as jogadas. Durante os jogos formais, antes do final da aula, ele sempre relembrava as regras e os momentos em que elas haviam sido praticadas em aula, auxiliando na compreensão do que foi passado. Na entrevista que eu realizei com ele, no começo das observações, ele mostrou essa preocupação para que os alunos, através do esporte, eles tenham mais qualidade de vida, lazer, possam
Ou talvez possam alguns virem a jogar de forma profissional e na formação dos alunos como um todo, com consciência corporal, percepção do mundo à sua volta, utilizando os valores positivos do esporte, mas também sabendo reconhecer o que há de negativo em qualquer prática esportiva competitiva. Com relação a essa avaliação, fica claro que não há uma avaliação por se tratar de um projeto municipal, em que os alunos vão mudando de categoria conforme a idade, mas que para participarem das competições e das aulas devem estar com os conteúdos e as notas em dias em suas escolas, sendo que a mesma envia pareceres periódicos para a coordenação do projeto. Por ser tratado uma seleção sub-11 do município, todos os alunos que frequentam as aulas são os que já se destacaram no projeto Bola para o Futuro realizado em diversos bairros da cidade. Então, é perceptível que os alunos conhecem e dominam os princípios operacionais comuns a todos os esportes coletivos de invasão, sendo eles os princípios de ataque, conservação individual e coletiva da bola, progressão da equipe e da bola em direção ao alvo, finalização da jogada, visando a obtenção do ponto, e as da defesa, recuperação da bola, impedir o avanço da equipe contrária e da bola em direção ao próprio alvo, e proteção do alvo, visando impedir a finalização da equipe adversária. O monitor ele sempre tenta trabalhar com esses 7 conceitos do desempenho esportivo. Os de caráter individual são os mais trabalhados, e os alunos apresentam um bom desempenho quanto técnica, tática individual, capacidade física, capacidade volitiva. Contudo, o ponto que necessita de melhoras, que dá para perceber no trabalho desenvolvido, é quanto aos elementos coletivos, tática de grupo, as combinações táticas, tática coletiva, sistema de jogo, uma vez que os alunos eles demonstram dificuldade em compreender as possibilidades de ação coordenadas com mais colegas para dar continuidade ao jogo e à estrutura organizacional da equipe, onde cada aluno desempenha sua função, que no futsal é goleiro, fixo, ala e pivô. Também é visível que os alunos possuem uma boa compreensão a respeito da estratégia de jogo. Possivelmente, eles não possuem uma boa compreensão da estratégia de jogo, porque possivelmente isso não é muito trabalhado nas aulas. Eu constatei que a prática de ensino do monitor ela é orientada por um projeto educativo municipal, mas que as aulas elas são planejadas por ele, sendo que ele tem um relatório mensal, ele tem que apresentar um relatório mensal para a coordenação do projeto. O jogo formal ele aparece como um ponto central do projeto, do trabalho, tendo em vista que é o que é motivador para os alunos, uma vez que eles estão ali porque gostam de jogar, sendo mais fácil para o monitor passar os elementos do desempenho esportivo. Acredito que o modelo utilizado nas aulas aproxima-se muito do modelo tradicional e que os alunos possuem mais liberdade desenvolvendo várias atividades de forma autônoma. Sendo assim, eu concluo que realizar esse trabalho de observação foi muito importante e válido para o meu desempenho acadêmico, bem como para o processo de estreitar a relação entre a teoria e a prática.